tarde, né? Então, hoje a gente está dando continuidade à nossa aula passada, em que a gente falou, assistiu, né, a uma videoconferência do Telesaúde sobre o levantamento epidemiológico, que é o tema desse estágio que vocês estão cursando. A gente viu lá, né, na aula passada, ela falou da questão da necessidade de se identificar, né, de definir o objetivo, identificar aquilo que a gente vai avaliar durante um levantamento epidemiológico, né? Ela falou da questão do inquérito para levantamento, que são a mesma coisa, né? E de se definir qual local, como você vai fazer. Então, ela falou que pode ser numa escola, pode ser uma cidade, ou pode ser um país. Por exemplo, no Brasil, a gente tem levantamentos epidemiológicos que têm âmbito nacional, né, que avaliaram diversas cidades, todas as capitais e diversas cidades no país, e que produziram dados que a gente considera que são representativos da condição de saúde bucal dos brasileiros, né? No caso do estágio, a nossa programação era de fazermos um levantamento, né, epidemiológico em escolas lá em Betim. E aí vou aproveitar até para dar uma notícia para vocês, que ontem eu consegui falar em Betim, e realmente os campos de estágio lá estão fechados, eles não estão recebendo alunos. Tá? Então, ainda não está aberto, apesar da cidade ter começado já a abrir algumas coisas, mas campos de estágio não estão liberados, certo? Mas quando, né, liberar os campos de estágio, que a gente for realizar as atividades práticas do estágio, então a gente vai fazer levantamento epidemiológico em escolas. A gente não vai fazer um levantamento epidemiológico no município, porque a gente não tem perna para isso, né? Então, o nosso objetivo vai ser avaliar as crianças de alto risco em escolas de Betim. Ainda vamos definir quais escolas vão ser, junto com a coordenação de saúde bucal lá do município. E o que a gente vai avaliar, né? O que a gente vai identificar? Vai identificar cárie dentária nas crianças, e uma das coisas que a gente falou na aula passada foi que a gente pode deve usar índices, né? Nesses levantamentos. E a gente já estudou naquelas atividades pré-estágio, o índice de necessidade de tratamentos odontológicos, que é o que é usado em Betim, e é então o que a gente vai usar para fazer o levantamento de risco de cárie dentárias nos escolares de lá. Bom, então a gente já viu, né? Já definiu o objetivo e já definiu o que a gente vai identificar e qual o índice que a gente vai trabalhar, né? E aí, quando a gente define isso, o próximo passo, ela falou no vídeo, é definir o quê? Definir a população e a amostra, né? No caso de um levantamento epidemiológico, de um inquérito epidemiológico, sempre que a gente pode fazer um censo, o que é um censo? Avaliar todo mundo, tá? É a melhor situação. Quando a população é muito grande, por uma questão de custo, de logística, a gente define uma amostra, né? Ela explicou lá no vídeo, por exemplo, inclusive a amostra do SB Brasil, que são os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal que são feitos periodicamente pelo Ministério da Saúde, que eu já falei para vocês, que a gente teve um em 2003, um em 2010, e estaria acontecendo agora, o de 2020 não está acontecendo por causa da Covid, né? Mas lá em Betim, então, a gente vai ter uma população menor, né? E nós somos em número de 20, mais de 20, né? Aproximadamente 25 pessoas. Então, a gente vai ter condição
de fazer esse censo. Tá? Por quê? Vamos supor que a escola lá tem em torno de 400 alunos, que é em média isso. Né? Se a gente dividir 400 por 20, se cada um de vocês avaliar 20 crianças, a gente consegue examinar todo mundo. A gente consegue fazer o censo. Né? Então, aí a gente vai ter dados mais representativos, né? Não representativos, dados reais da população. Desculpa, representativo é se a gente trabalhasse como uma amostra. São os dados reais da população, porque quando você fez o censo, você avaliou todo mundo. Tá? Então, né, a próxima etapa do levantamento seria a definição da população e a amostra. Então, a população vai ser a população da escola que a gente vai avaliar, e a amostra ela vai ser censitária. Tá? Lá no vídeo ela explica, né, a questão do tamanho da amostra, vocês viram isso. Tá? Ela não falou essa questão da amostra censitária, mas eu estou falando agora para vocês. O ideal, então, sempre é fazer o censo. A amostra a gente pega, por exemplo, como aconteceu no caso do SB Brasil, que eles queriam dados que fossem representativos, né, da população brasileira. E vocês viram lá que, no caso do SB Brasil, foi uma amostra probabilística por conglomerados, né, que eles pegaram as capitais, 30 cidades de cada macro-região, né, o Brasil tem 5 macro-regiões, tá, para poder ter uma representatividade, né, porque não tem como examinar todo mundo, todos os brasileiros, para você poder ver a saúde bucal de todos, né, para você fazer um censo. No caso da escola, que tem uma população menor, a gente consegue fazer o censo. Então, a gente vai fazer o censo. Lá no vídeo também, ela fala de uma amostra por conveniência. É uma outra situação também que a gente, né, tem aí para definir a amostra de uma população. A amostra por conveniência a gente usa, por exemplo, quando a gente quer investigar uma condição que é rara, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma doença rara, lá ela até falou um pouco do lábio leporino. O lábio leporino não é uma condição tão comum, né? Então, ela fala lá que aí, se ela fosse fazer um levantamento epidemiológico para ver a prevalência de lábio leporino na população lá na Bahia, ela iria lá no centro de referência e faria um levantamento lá. Tá? Então, quando você tem condições raras, né, geralmente, essas condições você vai avaliar nos centros de referência, nos hospitais de referência, certo? Então, por exemplo, né, aqui em Belo Horizonte, se a gente for fazer um levantamento de lábio leporino para a população de Belo Horizonte, onde que a gente vai? A gente vai lá no Hospital da Baleia, que é o centro de referência para o tratamento dessa doença. Tá? Então, né, no caso de Betim, a gente vai trabalhar com o censo. A gente vai avaliar todas as crianças. Então, a gente já tem, né, o nosso objetivo, já identificou o problema, que é a questão da cárie dentária, já identificou a população, certo? A próxima etapa é o quê? É a calibração, né? Que ela fala lá, que ela explica que tem a calibração intra e extra examinador, né? Que é importante. Vocês entenderam bem essa questão? É importante que as pessoas estejam diagnosticando a doença da mesma forma. Por quê? Se eu diagnostico de uma forma, o Fábio ou o Vinícius diagnostica de outra, a Ellen de outra, no final, os meus números, eles não vão ser reais.
eu vou ter o que chama de viés de aferição. A gente usa esse termo dentro da epidemiologia, tá? Porque cada um avaliou de um jeito, né? Aferir é medir, quer dizer, cada um mediu a doença de um jeito. Então, é preciso, né, fazer uma calibração, tá? E aí ela explica lá, né, que você vai examinar o paciente um dia, depois volta 24, 48 horas de novo para fazer a calibração intraexaminadora. Ela explica, inclusive, que, né, de um dia para o outro você pode avaliar de forma diferente, até dependendo da sua condição individual e pessoal naquele dia, né? E também a calibração interexaminador, tá? Então, quando nós chegarmos lá na escola, né, a gente tem dois caminhos: ou fazer a calibração ou fazermos a padronização. E nós vamos fazer a padronização. E aí eu vou voltar um pouco na aula passada e lembrar para vocês que agora a gente está fazendo um levantamento epidemiológico. Não é um exame clínico para executar um plano de tratamento. Nesse momento, a gente vai ver o quê? Quais crianças daquela escola têm lesões de cárie cavitadas, tá? Ah, mas e se a cárie chegar lá na polpa do dente? Nesse momento em que a gente vai fazer um inquérito epidemiológico, a gente não tem essa preocupação ainda. Claro que se a gente chegar lá na escola, e aí eu vou voltar também um pouquinho na aula passada, lá no slide dela, para falar para vocês da questão ética. Claro que se a gente chega na escola, tem uma criança com dor de dente, você viu que ela está com uma lesão de cárie, a gente não pode chegar lá também e dizer assim, ela está com dor, então tá, tchau, vou embora. Do ponto de vista ético, isso não é aceitável, né? Por isso que a gente vai fazer isso dentro do contexto do serviço, porque se eu chego lá, tem uma criança com dor, eu tenho para onde referenciar, né? Isso já vai estar conversado com a coordenação do serviço. Os casos que a gente detectar de urgência, né? E urgência, normalmente você tem dor, na maioria das vezes, né? Você pode ter urgência por sangramento, mas na maioria das vezes em odontologia, urgência envolve casos de pulpite, de abscesso dentário, enfim. Então, eu preciso ter um local de referência para onde eu vou encaminhar aquela criança. Porque não seria ético eu chegar lá, ver o problema, sair e ir embora sem dar um encaminhamento, né? Esse é um outro aspecto, tá? Bom, então a gente fez, né, essa padronização, tá? Então a gente considera que estaremos todos aptos a ir para campo já para avaliar as crianças. E aí entra a parte da preparação, né, operacional, da gente definir algumas coisas. Então a gente vai ter que visitar a escola que a gente vai trabalhar, conhecer a escola, ver na escola qual lugar eu posso usar para fazer o exame dessas crianças, né? A gente vai usar iluminação natural, porque a gente não tem consultório dentro da escola, não tem consultório na unidade de saúde para levar todas essas crianças. Imagina a logística, né? E ela cita lá no final das referências dela o manual da Organização Mundial de Saúde, que já prevê essa situação em que você faz esse levantamento utilizando condições de iluminação natural e em escolas. Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, vamos visitar a escola, vamos ver o espaço lá, onde tem um espaço que é adequado para a gente fazer a avaliação. Lembra um pouco lá do asilo, que a gente chegou, foi olhar os idosos lá em cima, no lugar que era mais isolado, né, que eles podiam ficar sentados, então a gente vai buscar isso.
A gente vai ter instrumental para avaliar essas crianças, ela coloca isso no vídeo. A gente não vai ter, imagina a logística de você chegar nessa escola, né, com espelho, sonda exploradora, pista, para avaliar todas essas crianças. Então, o índice de necessidade de tratamento odontológico, a gente usa a espátula de madeira, que é descartável, um para cada criança, lembrando que agora a gente vai ter que ter mais cuidados ainda com a biossegurança, né? Sempre teve que estar atento à biossegurança, mas agora ainda mais pela questão da Covid, né? Então, a gente vai chegar na escola com todo o EPI, as espátulas descartáveis, né? Vamos ter que organizar esses exames de maneira que as crianças mantenham uma certa distância uma da outra. Nós vamos ter que ter toda a paramentação, tá? E aí, né, tem algumas coisas que eu, Esther, Bernardo e Moniz já estamos discutindo o protocolo de biossegurança da faculdade, que a gente vai, né, adotá-lo no estágio também, é para as clínicas, mas também para o estágio, né, porque a partir de agora, só máscara cirúrgica não vai nos dar segurança para a gente fazer esse trabalho, né? A gente vai precisar de máscaras com uma capacidade de filtração maior, a gente vai precisar usar uma viseira, né? Temos que lembrar que, em muitas situações, a pessoa está infectada e está assintomática, né? Então, os nossos cuidados de biossegurança, e essa é uma das questões chaves para a odontologia agora, né, vão ter que ser muito mais rígidas e a gente vai ter que ser muito mais rigoroso. Então, na nossa logística, né, nessa preparação operacional, né, então a gente vai ter que fazer contato com a autoridade, ir lá na escola, visitar, assegurar que tem um lugar que as crianças consigam manter um certo distanciamento, né, umas das outras, preparar tudo, as fichas clínicas, levar tudo pronto, tá? Para que os exames aconteçam de forma mais rápida possível também, né? Porque quanto menos contato a gente tiver, melhor vai ser para as crianças, para nós, pelo fator de segurança, né? Nós vamos ter que ficar atentos a isso. E ainda nessa preparação operacional tem um cronograma. E aí o cronograma, a gente, já falei para vocês agora, Betim, por enquanto, está suspenso o estágio, tá? Então, vamos ter que aguardar a liberação para a gente elaborar o nosso cronograma. E sempre, quando a gente vai fazer um levantamento epidemiológico em escola, né, a gente tem que checar as datas com o calendário da escola, né? Ela falou lá no vídeo. Então, por exemplo, Semana das Crianças, eles têm muitas atividades. Então, às vezes, você quer ir no dia tal, mas você não pode ir porque os meninos vão sair para fazer um passeio, né? Então, essa logística toda, ela tem que estar adequada à realidade, né? Então, o instrumental, tá? Tudo isso vai ter que estar adequado, né? Então, no caso nosso lá, o exame epidemiológico vai ser, então, para a cárie dentária, né? Importante também, lá na escola, a gente definir com a diretora quais turmas vão ser examinadas primeiro, né? E aí isso vai ter que bater com o cronograma também, né? Por causa de data de prova, essas questões. Bom, então, feito isso, né, a gente vai ter uma série de fichas preenchidas, né? E nós vamos fazer o quê? Vamos ter que digitalizar isso, colocar isso numa planilha para a gente poder analisar, fazer uma análise estatística dos dados dessas crianças.
Então, a partir desses dados, a gente vai conseguir definir, né, quantas crianças de alto risco, quantas de médio, quantas de baixo risco tem. Isso é muito importante para o serviço, para o planejamento e organização da agenda do serviço. As crianças que têm alto risco, e isso é um princípio do SUS, um princípio doutrinário do SUS, né? Quem precisa mais tem que receber mais. Então, aquelas crianças de alto risco que têm, por exemplo, 5 lesões cavitadas, elas vão ter prioridade no agendamento na unidade básica de saúde. Tá? Então, esses dados nós vamos entregá-los à coordenação, depois que a gente fizer a análise estatística, né? Depois que a gente jogar isso numa planilha, analisar os dados, tá? A gente vai elaborar um relatório, que foi o que ela explicou ao final, que a gente vai poder apresentar para o serviço. Então, na escola tal, né, a gente vai ter isso por salas, nas salas de, por exemplo, 4º ano, né, a gente tem X% de crianças que são de alto risco. Né? Nas salas de 1º ano, X crianças de alto risco, X de médio, X de baixo risco. Tá? Em cima disso, né, o serviço vai conseguir organizar o atendimento a essas crianças, que foi uma das coisas que ela colocou logo no início. O inquérito, o levantamento epidemiológico, qual que é a principal função dele? É auxiliar no planejamento da atenção à saúde de uma população, no caso, a saúde bucal da população de determinada escola. Tá? Então, é uma contribuição também que a gente está dando para o serviço. Né? Sempre a gente deve procurar dar algum retorno para o serviço em relação à população que a gente trabalhou ali. É uma forma, né, da gente não só estar usufruindo, mas dando um retorno também para o serviço de saúde, para que eles possam organizar o atendimento das crianças. Tá? Bom, vocês têm alguma dúvida? Eu fico aqui falando, ninguém me pergunta nada, eu fico pensando, será que estão entendendo? Ou não estão entendendo? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Até agora estou entendendo. Tá tranquilo, Marco Túlio. Explicadinho, tranquilo. Vocês acham que dá para... Eu estou entendendo, tá dando para acompanhar. Vocês acham que dá para a gente fazer no vídeo ela isso? explica bem, né? Tá bem os detalhes. Uhum. Vocês acham que dá para a gente fazer esse trabalho tranquilo lá, né? Eu acho que 20 crianças, uma média aí de 20 crianças para cada um examinar, não é muita coisa, né, gente? Não são crianças muito pequenas, por exemplo. Se fossem as criancinhas lá da creche, era mais complicado. Mas já são crianças aí na faixa de 7 a 10, 12 anos. Então, assim, não tem muito problema. São 40 crianças que vai dividir para, tipo, 20? Como é que é? As escolas têm, em média, 400 alunos. Então, fiz um cálculo, assim, mais ou menos. Né? Vai dar até menos de 20 crianças por aluno para serem examinadas. Porque vocês são mais. A turma está com 23, 24, eu acho, alunos. Tá? Mas eu calculei... Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. As espátulas, a gente já tem que comprar elas ou a escola que foi fornecer para a gente examinar esses alunos, essas crianças? Não, no Pitágoras tem. Eu vou levar. Assim como o EPI. Agora, o EPI tem algumas coisas que a gente está discutindo no protocolo, né, que vocês vão ter que adquirir. Por exemplo, a viseira, que é uma coisa que vocês não usavam, né? Nunca usaram viseira na clínica, usaram? Não. Só o óculos de proteção, né? Pois é, a gente já está estabelecendo que, além do óculos, vocês vão usar a viseira.
tá? Então, né, isso ainda está em discussão, porque tem muita coisa que... as coisas estão mudando muito, cada dia surge um artigo diferente, surge uma coisa diferente. Então, a questão do EPI, algumas coisas com certeza vão mudar. Uma dessas coisas que eu já posso garantir para vocês é que vocês vão usar também a viseira. Tá? Isso é protocolo do CFO, é recomendação do CFO, do CDC, da American Dental Association. Então, é uma das coisas que a gente vai ter que incorporar com certeza. E as máscaras, né, também, que a gente está vendo aí, vocês estão vendo na televisão direto, né? Espera-se que daqui a pouco haja uma regularização aí, né, em relação à produção de máscaras, mas o que o CDC, o CFO, todas essas entidades, né, todas essas instituições estão falando é a questão de usar a máscara N95 ou PFF2 ou 3, ou PFF3, por causa de aerossol. Ah, mas é só um exame. Mas mesmo o exame pode gerar aerossol. Tá? Pra vocês terem uma ideia, um aerossol, ele é a 50ª parte de um grão de areia. É como se você pegasse um grão de areia e dividisse ele em 50 partes. Então, é uma coisa muito pequena, invisível ao olho nu, que você não vê, que está ali, a pessoa está respirando e está expelindo aerossol. Então, mesmo para levantamento, mesmo para exames, a gente vai ter que ser muito rigoroso aí, até que se tenha uma vacina ou um tratamento eficaz para essa doença. Ô, Marcos, você tem alguma ideia de quando isso pode voltar? Fábio, depende também de lei municipal isso, né? Então, não sei te falar o certo, viu? É porque agora se levantou uma questão, Marco, porque o que acontece? Tem algumas pessoas que são portadoras assintomáticas, Sim. literalmente. Tipo, até esse final de semana mesmo, eu tive com a minha família e tem um amigo nosso que é médico, e ele estava trabalhando com a Covid direto e tal, e o pai dele e o padrasto vieram a desenvolver a doença e vieram a falecer lá no Espírito Santo. E aí ele fez o teste, ele estava contaminado e ele não tinha nenhum traço de... Ele é infectado, né? O grande problema são os assintomáticos. Nós vamos ter que tratar todos os pacientes, assim como na época do HIV, né? Eu vivi no início da minha graduação, foi logo que estourou aí, né, a epidemia de HIV. Então, uma coisa que vai ter que ser, Fábio, é tratar todo paciente como paciente de risco. Então, esses cuidados com EPI, a gente vai ter que ter para todos. Para todos. E aí, máscara, a gente vai ter que usar máscaras com uma capacidade de filtração maior, né? Usar a viseira, usar o óculos de proteção, os capotes. Nós fizemos um vídeo, estou adiantando algumas coisas para vocês, mas a gente já fez um vídeo para traçar, né, um protocolo, porque a gente está aí nessa situação que a gente pode voltar hoje, amanhã a gente não sabe ao certo a data ainda, né? Mas o capote preferencialmente descartável, né? Vocês vão ter todas as orientações em como se paramentar, em desparamentar, em relação à clínica, né? A gente também está discutindo o protocolo de higienização
de piso, de consultório, né? Possibilidade de instalação de outros equipamentos para ter um controle melhor, um sistema de triagem de pacientes. Tudo isso a gente já está discutindo, tá? Quem está discutindo isso somos eu, Bernardo, Esther e Monize. Então, a gente está atento, está buscando na literatura, tudo que tem, eu estou lendo, estou pesquisando, estou estudando, e todo mundo buscando aí mesmo, para que a gente volte com segurança, né? Porque tem a segurança de vocês, tem a nossa segurança, que acaba que nós, professores, ficamos até mais expostos, né, que vocês, porque a gente acaba que circula mais para acompanhar os casos. Então, tudo isso a gente está atento e está vendo o que tem, buscando aí a forma da gente trabalhar com o máximo de segurança, tá? Porque, claro, isso que você falou, né? Vai ter gente assintomático, mas que está na condição de infectado, né? Que é portador. Então, questão de fazer o bochecho antes, os procedimentos, evitar o uso de turbina, pelo menos até, né, as coisas ficarem mais, chegar uma vacina ou chegar a tratamentos mais eficazes, e a gente já está vendo aí algumas coisas, né? A pergunta é porque, por exemplo, eu já estou vendo que alguns municípios começaram a flexibilizar essa questão. Mas aqui o Calil parece que está meio apavorado ainda, inclusive eu vi umas declarações dele, ele prometendo até endurecer ainda mais, né? Então, assim, aí a gente às vezes fica sem entender qual é a perspectiva, a possibilidade, se é mais um mês, se é mais 15 dias, entendeu? Acaba gerando uma certa ansiedade, né? Isso não é só minha, não. Isso eu acho que é geral. De todos, né? É geral, claro. Todo mundo está esperando, né? A gente está em ritmo de espera, tá? Aquela situação assim, a gente não sabe, né? Mas Belo Horizonte está numa situação bem, né? Eu estava falando com o Vinícius, a nossa situação aqui é bem mais confortável que em outros locais, né? A American Dental Association, ela soltou também já um documento de orientação para os dentistas, né, americanos, e um dos fatores que ela leva em consideração é o número de casos na região, né? Então, por exemplo, para nós aqui, a situação ainda é mais... Claro que o risco existe, a gente tem que se cuidar e vai ter que tomar... EPI é fundamental, a gente vai ter que tomar todos os cuidados, né? Mas nós estamos ainda numa situação mais tranquila que, por exemplo, dentistas de São Paulo ou do Rio, né? Onde você tem muitos casos, né? Então, tudo isso a gente está estudando, está pesando e está vendo, tá? E no primeiro momento, né, talvez retorne, mas também com atendimento de urgência e emergência por um tempo, né, para evitar urgência e emergência e, assim, evitando o uso das turbinas de alta e baixa rotação. Porque o grande problema para a odontologia aí são os aerossóis, né? São os aerossóis. Porque, como eu falei, são partículas invisíveis que ficam em suspensão por um tempo e que depois vão se depositar sobre as superfícies, né? E aí a gente vai ter que ter um sistema de controle de higienização das clínicas rigorosíssimo. Higienização dos pisos, do equipo, né, com substâncias que sejam comprovadamente eficazes na eliminação do vírus, né? Tem estudos já com luz ultravioleta, a gente já está discutindo isso também, instalar luz ultravioleta para depois da clínica fazer, né, ligar essas luzes para que seja feita também
uma desinfecção do ambiente. Então, tudo isso a gente está atento e vamos ter que acompanhar aí mesmo, né? Nesse momento, ninguém tem grande certeza, ainda nada é muito certo, tudo está mudando muito rápido, né? Então, no estágio também, a prefeitura certamente, né, ela vai adotar as regras de biossegurança que forem mais atuais, né, porque eles também têm que proteger a população, proteger os profissionais, né? Então é esse momento. Tá surgindo muita coisa nova, né? Eu tenho contato lá na Universidade de Boston, então assim tem filtros que filtram micropartículas, luz ultravioleta, tem várias tecnologias novas também surgindo que a gente vai ter que ver quais realmente são eficazes e procurar incorporar. Né? Então, o que eu mais faço é ler artigos sobre Covid-19, gente. Eu leio tudo que chega, estou acompanhando as principais revistas, o que publica, para poder entender e para poder ter embasamento teórico mesmo para a gente desenvolver protocolos que sejam seguros. Né? O FMG também está fazendo, a Faculdade de Odontologia também. Todas as faculdades, né, estão nessa discussão do retorno. Né? Tem a questão da testagem, né? Então tem muita coisa, mas a gente está atento, está acompanhando e está procurando se manter informado para ver a forma mais segura mesmo da gente retornar. Que eu espero que seja o mais breve possível. Todos nós esperamos. Né? Ok? Mais alguma dúvida, Fábio? Ok. Não, ok. Só isso mesmo. Ai, só a ansiedade para voltar esse negócio logo e... Mas a gente tem que voltar com segurança. Mas O problema é que essa doença é algo assim, que na mesma hora que a gente acha que está tranquilo, aí vem uma avalanche de coisa que deixa a gente assustado, aí, sabe, você fica o tempo inteiro... Eu nem assisti televisão, não assisto mais, é mais por uma questão de saúde mental mesmo, porque a televisão só conta desgraça, né? Mas acaba que chega informação para gente, aí você se assusta com isso, porque, né, você fica pensando no impacto que isso vai gerar ainda, né, futuro, sei lá, e aí vem essa questão toda da discussão a respeito da crise ser muito mais financeira do que de saúde, enfim, muito se discute, pouco se resolve, e, e é isso. A crise financeira, ela né, eu falei com o Vinícius há pouco, ela é uma consequência da crise de saúde. Né? E a crise financeira, acabei de falar para o Vinícius, falir, até os Estados Unidos o PIB vai cair quase 9%, eu vi. Então, assim, vai ser um momento que todo mundo vai estar... dinheiro vai parar de circular. Né? Então, aí também eles vão, nem que seja imprimir dinheiro, eles vão ter que imprimir, porque não tem outra solução. Né? Vamos ter que aguardar. Né? É isso aí, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Uma boa tarde para você aí. Obrigado para vocês também. Se cuidem. Tá? E vamos torcer aí para que a gente consiga voltar o mais breve possível, né? Uma coisa que a gente pode fazer nesse momento, eu acho que é rezar. Rezar muito e pedir que Deus ilumine, que apareça logo uma vacina ou uma cura, né? Ou os dois para essa doença. Né? Eu assisti uma declaração de um pesquisador e ele falou que antes do final do ano que vem é praticamente impossível uma vacina.
Aí eu fiquei assim, nossa senhora. Mas pode surgir um tratamento, né? Tratamento muito se tem experimentado, mas nada ainda com uma Eficácia prove- comprovada, né? Com evidência. É, porque, na verdade, a cada momento surge uma nova definição de efeito causado pela Covid, né? Aquela embolia sanguínea, a questão da baixa A do ferro embolia no já está sangue. praticamente definido, né? Hoje Hã? mesmo, a questão da embolia, ela está praticamente já definida. Hoje mesmo eu vi uma pesquisadora lá do Einstein, que foi ela que publicou sobre isso, que eles estão trabalhando com anticoagulante. Eu vi que teve um outro estudo nos Estados Unidos que mostrou que os pacientes que usam anticoagulante, parece que a doença evolui melhor. Não, eu vi que o pessoal lá da Itália, a grande parte morreu foi porque usou o respirador, né? Porque aí teve embolia. É. É uma Mas já doença tem um nova. Se você parar para artigo já a pensar, respeito ela tem disso. 4 meses, né? Então, a cada momento surge um novo procedimento. São vários igual, por exemplo, você tem uma categoria de risco aí, mas ao mesmo tempo, todo dia surge uma nova categoria de pessoas que são incluídas como de risco. Não são só os imunes suprimidos, são pessoas que ao mesmo tempo que tem anemia, outra hora tem diabetes, outra hora tem. Nossa, é que eu falo, fica até difícil de você definir quem está mais suscetível e quem está menos suscetível, né? É, por isso que, né, por isso que tem que fazer o isolamento nesse momento, né? A gente, melhor nesse momento para quem pode é ficar em casa. Não, eu cheguei a ver que, por exemplo, os gordinhos tinham o risco de, por exemplo, você está usando o respirador, né? Você tem que trabalhar com ele mais forçado, e aí é que o cara tinha mesmo uma embolia, né? O risco de embolia era muito maior, né? Porque a pressão tem que ser maior para poder abrir a caixa torácica do cara para empurrar o oxigênio, né? Uhum. Aí, ah, aí vem gordinho. O magrinho é porque o cara já não tem reserva de energia nenhuma e aí ele vai acabar tendo uma complicação maior e aí eu falei, não, desisto, todo mundo tá em isso. O melhor é não ter. Nesse momento, o melhor é não ter, como não tem. Por isso que tem que ficar isolado, né? Melhor solução. Bom, então tá, pessoal. Então, nos encontramos de novo, né, na quarta-feira que vem. Se cuidem, tá? E um bom final de semana para todos. Ok? Ok. Grande abraço. Tchau, gente. Professor, Tá, Arthur, Abraço. Oi. obrigada. deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Em relação o portfólio que é para a gente fazer, como que a gente vai fazer se a gente assiste aula? Tipo, nós que uma vez no mês está assistindo todas as quartas. Aí como que a gente vai passar isso lá? Normal, do jeito que a gente está tendo aula, passar portfólio ou não? Isso, relatório. Relatório das aulas, Ah, tá. Não, então tá? tá bom, então. Obrigada. Vai adiantando ele, Tá. porque no dia que voltar também, nós não vamos ter tempo para nada, porque vai ser pauleira. Ok, Ô, Lidiana? Marcos, Oi. então, só Ok, tá tira uma bom. dúvida aí com relação ao nosso trabalho, ao TCE que a gente tem que fazer. Ele já tem uma data para a gente concluir junto com a data do semestre, fecha mesmo, normal, igual Pois semestre? é, Ellen. É. Acaba que assim, eu estou meio que esperando para ver se volta para a gente poder inserir as atividades de campo para eu definir alguma coisa. Por isso que eu liguei lá em Betim.
Tá. Por enquanto, não tem nada definido. O que que eu falo? Vai adiantando o portfólio, porque qualquer Sim. coisa, se chegar lá em julho, na última semana, Uhum. eles vão apresentar o portfólio do que a gente fez no semestre. Então tá. Tá? Combinado. Tá, joia. Obrigada. Nada, um abraço e bom fim de semana. Outro, igualmente.